Este programa é livre para todos os públicos. Horas 2 minutos. Bom dia a todos e todas, iniciando o Paralelo 30 desta quinta-feira, 18 de julho de 2019. Temperatura em Rio Grande, neste momento, é 14,5, a sensação térmica de 11 graus. Umidade relativa do ar, 71%. E nós estamos acompanhando aí a estação meteorológica da praticagem da Barra do Rio Grande, através do site RG Pilots. E tem, junto com a leitura de temperatura e sensação, o aviso de mau tempo de hoje à meia-noite. Na verdade, já estaríamos dentro dessa previsão. De hoje, 18 à meia-noite, até 19, o meio-dia, com previsão de vento forte, com força 7 e com rajadas de vento. Daí, então, nosso inverninho rio-grandino, e pelo que eu acompanhei nas previsões aí, temos até o domingo um aquecimento gradativo, né? Um aumento de temperatura gradativo aí até o domingo, com previsão de sol até o momento para o final de semana e temperaturas bastante amenas para um inverno do extremo sul. Tá bem, então. Bom dia ao Rafael Viana, que está chegando de volta na mesa de som. Muito bom dia, Rafa. Olá, bom dia. Como é que estamos? Tudo bem. Tudo tranquilo? Estamos muito bem. Então, bom dia também ao Pedro Paio, que nos coloca no ar pela FURG TV. Na correria das câmeras. Estava ajustando as câmerazinhas, né, Rafa? E vou já dar um bom dia para ela também. Elisa Selmer, bom dia. Bom dia, Deca. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Muito bom dia. Todas que nos escutam. Um tempinho que não vinhas por aqui. Conseguimos fechar as agendas. E Elisa está aqui com a gente para a gente conversar, tentar fazer uma avaliação. E acho que o ponto principal que a gente conversou, né, Elisa, é avaliar essa questão da retirada dos direitos, dos ataques, sobretudo a pauta dos direitos humanos, nesses primeiros 6 meses e meio já de governo Bolsonaro no Brasil. A gente vai conversar com a Elisa daqui a pouquinho sobre isso, 11h04. Antes disso, Rafa, te pergunto se tens alguma nota, alguma notícia pontual para a gente trazer no início? Tenho sim. Pontual aqui, ó. Acontece hoje, então, quinta-feira, 18, a partir das 5h30 da tarde, no Salão Nobre da Prefeitura, o segundo seminário Desafios do Licenciamento Ambiental, tá? Com o tema Participação Popular na Política Ambiental Municipal. O evento é direcionado aos participantes de organizações sociais populares, aos gestores ambientais e extensivo à comunidade em geral. O seminário é uma das atividades do projeto Licenciamento Ambiental Municipal, desenvolvido pela FURG e vinculado ao Laboratório Interdisciplinar Marés. O projeto é realizado por meio de um convênio entre a Prefeitura e a FURG com recursos oriundos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
No site da universidade, tu consegue conferir o arquivo com a programação toda do evento e as inscrições podem ser feitas no local ou através do sistema de inscrições da FURG, o SINSC. Dá uma entradinha ali, coloca SINSC no Google, SINSC FURG, que é o primeiro link que aparece, tu te inscreve por ali. Ok, vamos ver aqui o que mais temos. Diga. Rafael, eu tenho uma agenda para trazer. Ontem à noite, a Maria Regininha, compartilhou nas redes o convite. Então, é a segunda edição do Ocupa a Praça. E nessa segunda edição vai acontecer na Vila da Quinta, no dia 25 de agosto, às 14h, na Praça Central da Vila da Quinta, em Rio Grande. Aí diz assim: vamos ocupar todos os espaços públicos e levar nossas cores a todos os bairros da cidade. Pessoas LGBTI estão em todos os lugares e vamos até pertinho de cada um de vocês para lutarmos juntos. Chegaremos à Praça Central da Vila da Quinta no dia 25 de agosto. Nos vemos lá, música, performances e luta. Tá? Feito o convite, então, a organização, a realização é da Associação LGBT Rio Grande e tem uma série de apoios aí, né? A realização a LGBT Rio Grande Convida, Programa Municipal de Saúde LGBTI, com apoio de várias entidades, dentre elas sindicatos, e dentre estes sindicatos, a APTA-FURG, que é quem nos apoia aqui também e nos mantém no ar. Isso aí. Vou fazer só mais uma chamada aqui. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da FURG divulgou edital para solicitação de moradia estudantil do subprograma de assistência básica. O edital é exclusivo aos estudantes de graduação presencial do campus Santa Vitória do Palmar que sejam assistidos, tá? Ou não, pelo subprograma de assistência. O período de inscrições vai do dia 29 de julho até o dia 2 de agosto, exclusivamente pelos sistemas da FURG, sendo disponibilizado o auxílio moradia na casa do estudante universitário. Mais informações tu pode obter através do telefone 3263-8264, repetindo 3263-8264, ou também pelo e-mail praisvp@furg.br, tá? De Santa Vitória do Palmar, ó, praisvp@furg.br. Manda um e-mail para lá, tira tuas dúvidas e não perde, então, este edital, o prazo aí. E era isso. Era isso que temos aqui. Acho que por hoje está bem. Tá Rafa, ótimo. São 11h08. Com certeza. A gente faz agora o nosso momento da transição, chamar a nossa música para reposicionar as câmeras e pegar o nosso café. E aí, então, a gente parte para o nosso tema, para a nossa pauta principal desta quinta-feira, conversando aqui com a professora Elisa Selmer. Vamos ouvir uma musiquinha, então? Vamos? Vamos lá. Veja só, o tempo passou e caminhamos sem sentido. Nosso sol é um farol, luz que ilumina e nos mantém vivos, mas sabem.
luz que ilumine nos mantém vivos, mas sabem, não sou refém do que é visível. Veja só, veja esse nó. Veja só, veja só, veja só, veja só, veja esse nó. Foi você quem ama. Foi você quem amou. Horas 13 minutos, tá aí, então retornamos, ouvimos Egon e o Leão com Veja Só, né, para esse nosso momento. Fazia tempo que não tocava aqui, né, e é tão bonita essa música. É verdade. Acho tão bonita mesmo. O Egon tá em outra levada agora. Ah, é? É, faz tempo que não vejo ele. Algum lançamento dele, acho que faz 1 ou 2 meses, nas redes, e é outra levada agora. Mas, enfim, bacana. Bacana. Experimentações. Claro, né? com certeza. Então, a gente fez já o nosso momento inicial de notícias e alguns informes aqui no início do programa de hoje. E a nossa pauta, o nosso tema principal é sobre a conversa que teremos com a professora doutora Elisa Selmer sobre direitos humanos e a conjuntura. E que difícil tocar nesse tema, Elisa, porque tem bastante coisa para falar, para ser analisada, né? Bom dia mais uma vez a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem. É uma satisfação estar aqui de novo, né? Depois de muito tempo, dada a agenda corrida desse meu momento específico profissional. Então, é bastante complicado, é difícil, né? Como eu dizia para vocês aqui antes de iniciar, por onde a gente começa a falar sobre o panorama atual dos direitos humanos. Porque, primeiro, é um tema muito amplo, né? É importante destacar sempre que quando a gente fala em direitos humanos, normalmente as pessoas têm uma visão muito limitada do que é direitos humanos. Importante. Né? Então, a população em geral tem um senso comum de que direitos humanos são a defesa de grandes violações, de graves violações somente, né? Não é isso também. Mas tem todo um arcabouço de direitos e garantias que eu diria assim, de direitos mais sutis, de acesso a determinados direitos que são viabilizados por meio de políticas públicas que também são direitos humanos. E esses
o ataque a determinadas políticas públicas atinge, influencia diretamente nessa garantia desses direitos, né, do acesso a esses direitos. Então, a gente pode pensar desde a questão da saúde pública, da questão da previdência social, com o fator, né, de toda uma necessidade de garantir o direito das pessoas idosas, né, com a questão da previdência social, das pessoas com deficiência, tá? Então, das pessoas menores de idade, né, que dependem eventualmente vão depender de pensão, isso tem a ver com a questão da previdência. Tem a ver com a previdência e assistência, né, que eles estão no mesmo sistema. A questão da saúde, com toda uma narrativa de tentar desqualificar o Sistema Único de Saúde, que é universal, com várias políticas que restringem. Essa semana nós tivemos notícias bastante graves, né, de rompimento de contrato, de não renovação de contrato, para a distribuição gratuita de diversos medicamentos básicos, como, por exemplo, a insulina, né, da qual muitas e muitas pessoas dependem. Entre outros tantos, né, também uma mitigação, né, uma diminuição muito grande também do orçamento para a questão da DST-AIDS, das DSTs-AIDS e AIDS, né, também, né, então, que diminui a abrangência da distribuição do coquetel para as pessoas que dependem, que são soropositivos e dependem dessa medicação, que é cara, né? Bastante. Né? Então, isso tem a ver com direitos humanos. Isso é direito humano, porque, enfim, se a vida é um direito essencial a todo ser humano, não é só a vida, é uma vida com dignidade. Então, dessa dignidade depende uma saúde, né? Acesso à saúde de qualidade. Uma população extremamente desigual, né, com uma desigualdade social enorme como a brasileira, então ter políticas públicas de saúde que garantam, né, uma dignidade a essas pessoas, uma dignidade mínima, vamos dizer assim, não tem como não falar sobre direitos humanos, né? Não tem como desassociar isso de garantia de direitos humanos. Então, a questão ambiental é outra pauta que também tem extremamente relação com direitos humanos, né? Então, assim, se nós não tivermos um ambiente saudável, tivermos um meio ambiente altamente degradado, é impossível ter uma vida de qualidade, sem pensar na questão das grandes tragédias, que nós tivemos duas recentemente no Brasil, né? Mariana e Brumadinho, que elas são relacionadas a essa questão do meio ambiente, quer dizer, a falta de fiscalização, a falta de regramento, essa digamos, complacência com grandes empresas, e que trazem, enfim, uma grande violação de direitos humanos, porque são cidades, né? São vilarejos, populações que são dizimadas por uma tragédia dessas. Então, são inúmeras pautas. Também, ainda ontem, havia notícia de que o Brasil, por não assinar determinadas regras de direitos humanos internacionais, por não se posicionar, pode deixar de receber um dinheiro para um programa na Amazônia, que isso vai tirar recurso, que é um programa bastante amplo, que trabalha com as populações amazônicas, que fomenta a geração de renda para aquelas populações, né? Que também fomenta profissionais que fiscalizam, que cuidam da floresta, enfim. Então, é muito preocupante o que nós temos, o que nós estamos vivendo a esse respeito. Até na tua fala agora eu lembrei de uma situação. Ontem, se não me engano, vi o vídeo
sei se tu chegou a ter acesso. Se não me engano, foi a página no Instagram do Mídia Ninja que compartilhou uma situação pontual e que a gente sabe que tem se tornado cada vez mais recorrente. Era um rapaz na rodoviária de Salvador, um rapaz negro, estudante, na rodoviária de Salvador, estava aguardando o horário do seu ônibus com a sua passagem e os seguranças da rodoviária o agrediram e o carregaram, na verdade, né? Não fizeram com que ele saísse, o carregaram o rapaz para fora da rodoviária. E o rapaz estava filmando tudo no momento, e ele, o rapaz, colocava, mas que absurdo, qual é o motivo para isso? Eu estou aqui como várias outras pessoas, aguardando o ônibus, né? Argumentava, mas não era ouvido. O que eu quero trazer trazendo essa situação pontual? Que esses casos de violência, de intolerância, né, tem aumentado consideravelmente. E isso também toca na questão, sim, dos direitos humanos, né, Elisa? Sim, Existe uma questão assim sobre esse fato, por exemplo, o instrumento que foi usado, que eu não sei exatamente se aumentou tanto ou aumentou a visibilidade disso, também, sabe? Porque essas arbitrariedades, as nossas forças repressoras, elas são historicamente muito repressoras, né? Sim. Então, as polícias... e aqui não é uma crítica, né, aos policiais, às pessoas, mas à corporação, à cultura dessas forças que, historicamente, culturalmente, no Brasil, são extremamente violentas, né? Porque é assim que o funcionamento delas se dá. Então, e eventualmente isso junto com algumas pessoas individualmente um tanto desequilibradas, né, ou um tanto imbuídas de determinadas ideias, né, de higienização social, né, extrapolam. Eu penso que muitas vezes essa questão da facilidade do acesso às mídias, da gravação do celular, do smartphone, tem permitido que a gente tenha acesso a isso também bastante mais, de uma forma também mais rápida, né? Sempre existiu muitos relatos a respeito disso. Claro, é inegável que essa sensação de aumento de violência é bastante grande. Em outros casos também a gente consegue isso ter de uma forma um pouco mais fidedigna, como nos casos de feminicídio, né? Em que, enfim, tem dados um pouco mais... como é que eu vou dizer a palavra agora? Me fugiu. Eles são mais fidedignos no sentido de que o homicídio ele tem um corpo, né? Então, essa questão dessa contagem, né, a gente consegue, estatisticamente, do ponto de vista das pesquisas em segurança pública, chegar no número mais próximo do que de fato acontece. Mas essa sensação, inegavelmente, existe. E nesses casos de feminicídio, tem um aumento constatado. Sim, tem. Então, nesses casos que se consegue mensurar de forma mais objetiva, a gente consegue constatar, sim, um aumento da violência, ao menos nessas situações. E se a gente olhar, né, fizer tiver um olhar um pouco mais abrangente para as relações humanas, as relações humanas, elas vêm, e não de agora, mas acho que a gente já vem percebendo isso ao longo dos últimos tempos e se intensificou, talvez tenha se legitimado mais agora, nesse momento, que são relações acho que sem o mínimo de respeito, né? E o respeito ao diferente, ao diverso, ao que não é igual a mim, e todas essas questões que os direitos humanos também pautam, né? Que é garantir o direito, a diversidade. Pode não ser o meu direito, mas, né, que quem não é igual a mim tenha direitos também. Exatamente. E a gente não me parece que a conjuntura é muito propícia para isso nesse momento. Não é. E não é no Brasil, né? E não é no mundo, né? Então, isso é importante a gente dizer também, né? É claro que, né, a gente precisa olhar para a nossa realidade mais próxima, inegavelmente.
Não se pode, não podemos nos abster de olhar para a nossa história, a história bastante recente, para a memória, para nosso contexto social e analisar como chegamos aqui, né? Por que chegamos aqui, para tentar mudar e para tentar não repetir, né? Mas existe, sim, todo um movimento de bastante conservadorismo, de ultraconservadorismo no mundo inteiro, né? Então, que a gente pode... que a gente tem com a eleição de vários, né, representantes máximos, né, de países importantes, como os Estados Unidos, né, outros nem tanto, mas nem tão relevantes, mas outros que acabam se legitimando por essa onda também um tanto conservadora. Na América Latina, nós estamos com governos praticamente todos, né, aqui no Sul, muitos neoliberais, né, com pautas conservadoras. E aí é estranho, né, porque tem isso também, eles são liberais na economia, conservadores nos costumes, e, né, é algo que nunca antes visto. Então, isso, inclusive, para os cientistas políticos, é um grande desafio. Né? Então, porque quando se é liberal, né? Liberal trata de quê? De liberalidade, liberdade. Então, isso tem a ver com liberdade na economia, mas liberdade de direitos civis também. Né? E o que a gente vê não é isso. É uma tendência à liberdade econômica apenas, né? Dizer, desregulamentar a economia, a área do mercado, deixar o mercado se autorregular, mas interferir na vida, na privacidade, na individualidade, nas identidades, na formação das famílias. Então, isso é algo, acho que, bastante novo, né? Porque os governos tradicionalmente autoritários e conservadores, eles eram invasivos nos dois âmbitos. Sim. Tá? Então, quer dizer, altamente regulatórios na economia também. O nacionalismo era econômico, né? Exatamente, o nacionalismo. Então, isso é uma das críticas, por exemplo, da questão do apoio dos militares ao atual governo do Brasil, porque, enfim, nós temos grandes pautas econômicas de entrega do patrimônio público, do patrimônio material e imaterial, né? Sim, do Brasil, da intelectual, do conhecimento brasileiro, às indústrias e às empresas multinacionais. Então, algo que era impensado num governo para militares brasileiros, ainda que fosse na época da ditadura militar, né? No ultraconservadorismo, no período mais conservador que nós tivemos. Com certeza. Então, é algo extremamente... muito desafiador nesse sentido, porque não tem... eles têm lógicas dissonantes, né, nessas duas dimensões, mas que o que tem de comum é essa repressão, né? É uma repressão e um empobrecimento, né, da população em geral. Então, isso me parece, né, no meu entendimento, que é uma coisa que nas duas linhas, né, mais ou menos veladamente, isso se dá. Entendi. Né? Então, a questão, por exemplo, desse conservadorismo, eu acho que aí eu já posso aproveitar para tentar entrar, se bem que a gente vamos fazer o nosso intervalo e depois eu comento um pouco sobre as últimas posições do governo brasileiro, né, do Brasil, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é algo bastante importante, preocupante, inclusive. Então, vamos, quem sabe, abordar isso já para o segundo bloco. Isso. Tá, 11h30, Rafa. Então, vou pedir para o Rafa chamar um intervalinho ali e a gente volta para o segundo bloco para conversar e tentar entender um pouco mais da nossa conjuntura na área de direitos humanos. You don't